Olá, aluno! Venho aqui neste momento desejar a você uma excelente prova e dar umas dicas. Você que vai fazer a prova do TCE, né? Que é a organizadora VUNESP. Eu tenho certeza de que você está bem preparado porque você estudou para essa prova. Só que eu vou dar umas dicas interessantes para que você fique atento no momento que você estiver resolvendo as questões. Bom, em relação às questões de interpretação, não se esqueça de que você tem que voltar ao texto em cada questão. E lembre-se de algo importante, se for um texto argumentativo, os argumentos que estão expostos ali não são seus. É um ponto de vista ou ponto de vista do autor do texto. Eu costumo brincar que quando nós vamos resolver questões de interpretação de texto, nós temos que nos despir das nossas convicções pessoais, hein? As questões de interpretação de texto, elas são pessoais do autor do texto, não de quem vai resolver as questões. Fique atento a isso. Lembre-se de que a VUNESP, que é a organizadora da prova do TCE, ela trabalha muito com questões de antônimos, né? de sinônimos e antônimos, ou seja, sentidos contrários ou sentidos parecidos, né? Fique atento a isso, são questões de vocabulário. E volte ao texto também para ver qual que é o sentido da palavra ou das palavras lá no texto, para ver se na questão o sentido é oposto ou não. Muito bem, as questões de interpretação, elas são questões consideradas fáceis, né, com nível de dificuldade baixo, não é um vocabulário rebuscado, não há muitas armadilhas ou quase nenhuma delas, então preste bastante atenção no texto e volte a ele quantas vezes você achar que é necessário para ter o entendimento do texto como um todo, não é isso? Em relação às questões gramaticais, qual é o perfil da VUNESP? Quais as questões que normalmente caem, né? As questões relacionadas à gramática, questões retiradas do texto, mas relacionadas à gramática. Concordância verbal e nominal, com certeza. Normalmente no comando da questão, a VUNESP coloca no comando da questão se a concordância verbal e nominal, se as duas estão adequadas de acordo com a norma padrão. Aconselho que você circulem essas palavras verbal e nominal no comando da questão, caso ela peça as duas, porque seus olhos vão voltar mecanicamente aquilo que você destacou. Fique atento então ao ler as questões, as frases relacionadas à concordância. Pronome, com certeza cairá pronome. Há risco até 100%, né, de possibilidade de cair uma questão de pronome. Como que a VUNESP cobra isso? Normalmente ela destaca um pronome e pergunta se aquele pronome destacado, se ele foi usado de forma adequada. Lembrem-se do seguinte, lhe substitui objeto indireto, o IA substitui objeto direto, então preste atenção à transitividade do verbo, que dependendo da transitividade do verbo tem que usar o lhe, se for objeto indireto, se esse verbo exigir um objeto indireto, e o IA se o verbo exigir objeto direto, né? Tem que ter atenção. Outra possibilidade muito grande de cair na prova do TCE, questão de colocação pronominal, próclise, mesóclise ou ênclise, né? Se o pronome deve ser usado antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Tenho certeza de que você estudou as regras de colocação pronominal. Uma outra possibilidade de uma questão ser cobrada de pontuação, com ênfase à vírgula. Pode-se pedir um outro sinal de pontuação, mas na maioria das vezes, ou quase 100% delas, a VUNESP fala de vírgula, do uso da vírgula. Fique atento, né? Leia com atenção, porque normalmente ela coloca uma frase em que a pontuação está adequada e pergunta se a reescrita daquela frase, em qual das opções a reescrita daquela frase está com a pontuação adequada. Então, normalmente ela coloca uma que está e as outras não estão. Então fique atento, compare aquela frase do enunciado da questão com as demais. Uma estará de acordo, a pontuação de acordo com a norma padrão, as demais serão excluídas. Fique atento a isso, compara uma com a outra. Uma outra possibilidade de cobrança, bom, a VUNESP pôs acentuação gráfica no edital, fique atento. Se ela pôs acentuação gráfica, como ela costuma ser fiel, né, entre aspas, ao edital, provavelmente cairá uma questão de acentuação. Fique atento, né? Se essa palavra é paroxítona, se ela é proparoxítona ou se ela é oxítona, acredito que você tenha estudado as regras, então leia as frases com atenção
e ver aquelas em que falta alguma pontuação, uma acentuação, perdão, uma palavra que não está acentuada, né? Normalmente, o que a gente faz? A gente pronuncia as palavras para ver qual que é a sílaba tônica, né? E tente se lembrar das regras, que eu tenho certeza que você estudou também. Pode cair também uma questão de regência, principalmente regência verbal, se o verbo exige ou não preposição. Então a regência está ligada diretamente à transitividade do verbo. Então, mais uma vez, fique atento à transitividade do verbo, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é os dois ou se ele é intransitivo. Lembre-se do seguinte, olha que toque bacana. Quando eu pergunto o que ou quem após o verbo, ele é transitivo direto. As perguntinhas ou a perguntinha que vai nos levar à transitividade do verbo. Se eu uso uma preposição na pergunta após o verbo, exemplo, a que, a quem, de quem e daí por diante, o verbo é transitivo e direto, ele exigirá um complemento com a preposição. E existem verbos transitivos diretos e indiretos. Eles exigem duas perguntas, o que a quem ou o que para quem. Se você faz as duas perguntas e encontra as duas respostas, porque o verbo é transitivo direto e indireto. E quando junto com o verbo houver apenas adjuntos adverbiais, ele será intransitivo. Esses toques são muito importantes. Então veja bem, concordância verbal e nominal, fique atento. Pronome, se o pronome usado, destacado lá na frase, que é assim que a VUNESP faz, se ele está de acordo ou não naquela frase, está ligado à transitividade do verbo. Pontuação, acentuação e por último o que, pessoal? O uso do acento grave. Quando que nós usamos o acento grave? Quando ocorre a crase, que é a junção do a, preposição, mais o artigo. Existem regras específicas, mas vou dar um toque bacana. Porque as regras específicas ou elas nos obrigam a usar o acento grave ou nos proíbem, mas há um toque, um macete muito legal para esse último momento, vamos dizer assim, antes da prova. Se você trocar a palavra feminina por uma masculina e na releitura com a palavra masculina der ao, você vai usar o acento grave lá no A antes da palavra feminina. Se der o na releitura com a palavra masculina, você não usa. Exemplo, comprei a fazenda, vou mudar a fazenda para o masculino. Sítio, comprei o sítio, deu o, no masculino eu não uso acento grave no feminino. Mas se eu disser cheguei à fazenda, vou trocar a fazenda para o masculino. Sítio, aí na releitura vai dar cheguei ao sítio. Aí eu vou usar o acento grave no feminino. Isso é um macete bacana que vai ajudar muito você em várias situações na prova. Mas lembre-se do seguinte, diante de uma regra específica, esse macete não poderá ser usado. Bom, aqui estão minhas dicas finais. Desejo a você uma ótima prova. Espero com certeza de que você acertará todas as questões de português. Até uma próxima.